Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos então a mais um podcast Descomplica Planacom. O podcast foi criado, pessoal, para nós falar sobre assuntos sobre empreendedorismo, gestão, legislação, questão tributárias, tá? E eu sou o Fábio e hoje estou acompanhado do meu sócio Felipe. Olá pessoal, tudo bem? Agradecer primeiramente a presença do Marcelo, que a gente vai falar um pouco então hoje sobre Previdência. É um assunto que impacta aí toda a população, os contribuintes brasileiros, né? Vamos ver aí se até o final a gente entende se pode ter um planejamento previdenciário para um contribuinte. E vamos deixar o Marcelo aí falar um pouquinho sobre isso, então. Perfeito, vamos entrar nos labirintos da Previdência, né, Marcelo? Isso. Pessoal, então assim, ó, fica o recado já para nos seguir nas redes sociais, no YouTube, no Spotify, nas demais redes sociais, Facebook, Instagram, tá? Marcelo, eu vou ler teu currículo aqui. Primeiro, eu quero te agradecer por aceitar esse bate-papo conosco aqui, tá? Então, o Marcelo Mendes, tá? É o Dr. Marcelo, advogado especialista nos ramos do direito previdenciário, trabalhista e civil, sócio proprietário do escritório Mendes e Miotos, advogados associados, formado na UPF em 99 e tem um escritório desde 2000. Então se formou e já iniciou, Marcelo, nesse embarco aí. Isso. Olha só, em primeiro lugar eu queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema tão relevante que é o coroamento da vida das pessoas, né? Geralmente eu falo em coroamento porque a gente está falando lá no final já de uma aposentadoria. Mas também pode-se falar também numa espécie de um seguro que você está pagando. Por que você paga? Quando é que você usufrui dele? Então, isso também é um fato bastante importante. E eu trabalho dentro do ramo do direito previdenciário desde 1995 por aí, porque eu comecei fazendo um estágio com um advogado que era procurador da Previdência Social. Tem na veia. Isso. Então, o que acontecia? Eu trabalhava do outro lado, né? Então, assim, na época eram nomeados advogados dativos para fazer, às vezes, da Previdência Social, e eu acompanhava ele nas audiências. Então, quando eu acompanhava, eu via, às vezes, aonde que ele pegava aquela testemunha em alguma coisa. E me dava uma pena de ver aquilo. E eu sou de uma cidade do interior em que a gente vê o reflexo nessas cidades da importância da Previdência Social. Então, esses municípios pequenos, grande parte, os jovens saem dessas cidades e vão para cidades maiores procurar outras profissões, outros ramos, e acabam ficando os mais velhos nas cidades. E aquilo ali é o que gera toda a economia de municípios pequenos. Marcelão, já que tu falou, então... Eu já chamei de Marcelão aqui, tá? Certo? Pra experiência, né? Antes de se formar, já trabalhava, então Isso. Já gostou, pelo que eu entendi, assim, de Previdência. Uhum. Explica pra nós o que é Previdência, assim, ó, porque o nosso público, ele tem de várias idades. Nós temos as pessoas, como tu disse, que já estão aposentadas, nós temos muitos jovens entrando no ramo, e eu lembro, assim, tu falou da Previdência, eu lembro do INSS, eu lembro do INPS, você lembra que a gente falar? Ainda tem. E meu INPS. Explica pra nós, assim, o que é realmente a Previdência, assim, ó? O que ela ataca? Ela é um tecido ali na camada da sociedade, ela nos protege mesmo? Ou ela é imposta, tu não tem escolha? Pra que serve a Previdência, assim? Explica pra nós, assim, de uma forma, assim, bem descomplicada, que é o nosso objetivo. Certo. Olha só, nós, em primeiro lugar, esse assunto previdenciário é um assunto bastante técnico. Então, eu não quero entrar em meandros de regrinhas, de contagenzinhas e coisas. Eu quero falar de uma forma mais geral e explicitar de que a coisa mais importante... Não tem problema. A coisa mais importante que eu acredito que um contribuinte, que um trabalhador, que qualquer pessoa que faça jus à Previdência Social é procurar um especialista quando tiver a necessidade de utilizar a Previdência Social. E olha só que coisa interessante. A Previdência Social, ela é composta de 3 ramos. É como se fosse uma espécie de 3 cachoeiras que fossem caindo essas 3 cachoeiras dentro do mesmo rio. Né? Explica nós que cachoeira... Isso aí. Pois é, não, foi um exemplo. Vamos lá. Foi um exemplo que não foi muito bom, entendi, mas entendi. Olha só. Então, uma primeira cachoeira dessas aqui, ela é composta da saúde. Então, assim, a saúde é universal. Então, a saúde
todas as pessoas têm acesso à saúde, seja rico, seja pobre. Aonde que está a saúde? Ela está nos postos de saúde, ela está nos CAIS, ela está no próprio saneamento A básico. Previdência abraça a saúde também. Abraça a saúde. Tu vê, né? A gente tem ideia, não, só pra me aposentar, viu, pessoal? Isso. E olha só que coisa interessante. A questão, essa universalidade da saúde, atendendo pobres, atendendo ricos, ela está desde o nosso nascimento, ela está presente na nossa vida. Eu digo, desde as épocas em que participávamos das campanhas de vacinação, os nossos pais nos levavam para a gente fazer as gotinhas. Zé Gotinha, né? Zé Gotinha, o medo que às vezes alguém tinha do Zé Gotinha, né? As vacinas para febre amarela, as vacinas de gripe, né? Até a própria campanha da Covid, que o governo, na época, não permitiu que fosse feito por empresas particulares no primeiro momento, porque era uma obrigação do próprio Estado de fazer isso, né? Um exemplo interessante que a gente tem dessa universalidade é um caso, por exemplo, agora recentemente do Faustão, né? O Faustão entrou na fila dos transplantes, né? Feito por um médico do SUS, né? Entrou como qualquer outro cidadão. Então, digamos, vocês analisem o dinheiro, o quão rico é o Faustão, né? E dali a pouco ele tem que se sujeitar a uma fila de transplantes da Previdência como qualquer outro cidadão, né? Como o Felipe, como o Fábio, como o Marcelo. Então isso dá orgulho para nós brasileiros de termos um sistema previdenciário que abranja isso. Os postos de saúde, a gente precisa chegar lá num hospital. Eu não tenho plano de saúde, eu vou lá e eu sou atendido. Então isso é maravilhoso. E não é todo país que tem, né? Não são todos os países. É legal isso, né? Tu deixa bem claro que a Previdência também acolhe a saúde, né? Além da saúde, quais são os outros dois vertentes? A outra cachoeirinha que a gente tem é a parte de assistência social, né? Então, a assistência social feita pela Previdência, ela é interessante porque aqui ela já abrange alguns benefícios em que ela vai amparar as pessoas em situação de miserabilidade. Por exemplo, as questões do Bolsa Família entram dentro disso, através de uma assistente social, vai verificar a condição daquela família, vai ver se ela preenche os requisitos e vai disponibilizar a ela o Bolsa Família. Outra situação são os benefícios de amparo às pessoas com deficiência física. Também situações de amparo ao idoso, aquele idoso que nunca contribuiu, né? Tem o direito a receber o benefício de prestação continuada quando ele completa a idade e ele está em situação de miserabilidade. Olha só, isso é muito interessante. Eu vejo, por vezes, acompanho em Passo Fundo, situações de pessoas que a gente vê um catador de papel, né? Uma pessoa idosa, a gente sente uma pena de ver aquela pessoa e às vezes a gente nos interroga, mas será que esse senhor ou essa senhora, ele não teria o direito à previdência social se ele fosse amparado por uma assistência, se fôssemos atrás dele? Então, eu digo, tem tanta gente que tem, por vezes, direito e não sabe. A pessoa nem documentos pode ter. Então, a parte da Previdência, o leque dela é muito grande. E nós deveríamos, como cidadãos, sermos mais esclarecidos não só para nós, como também para orientar as outras pessoas. Instituições de caridade, igrejas, ONGs, todas essas instituições que trabalham com pessoas menos favorecidas, no meu modo de ver, deveriam se inteirar sobre essa questão, porque eu creio que se está previsto na Constituição e a pessoa se enquadra, nós poderíamos melhorar muito as condições de vida e a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um segundo ponto. O terceiro ponto, que é o que mais a gente conhece, nós advogados, contadores, o benefício é a Previdência Social em si. A Previdência, ela não deixa de ser uma espécie de um seguro, né? Então, quando é que eu vou usufruir desta parte da Previdência de seguro? Eu vou usufruir depois que eu fizer um pagamento.
seguro. Se eu bati meu carro, eu posso bater meu carro e depois fazer um seguro? Não! Então, eu tenho que primeiro contribuir para a Previdência, passar um certo período ali, para determinar as carências, né? As carências. Tem alguns casos, por exemplo, de acidente de trabalho, que no primeiro dia de trabalho tu sofreu um acidente, tu já tá coberto. Cobertado. Né? Verdade. Então, quanto mais urgente, mais a Previdência te socorre. Quanto mais programado, mais difícil é da gente chegar. Aí vem os casos das aposentadorias. Sim. Então, a Previdência Social em si, ela pode ser determinada e prevista com serviços e benefícios. Então, os benefícios são aposentadoria. Hoje, aposentadoria por Deixa eu falar. A aposentadoria é algo que a gente discute um monte, né? É. E tem várias brincadeirinhas, assim, no meio, Marcelo, me permite, que a gente fala, a gente não vai se aposentar mais. Isso é verdade ou é um mito, Marcelo? Nunca mais. É verdade ou mito? Olha, nós estamos mais ou menos indo para esse rumo, sabe? Mas eu vou citar, por exemplo, os exemplos de aposentadoria que a gente tem, que são a aposentadoria por incapacidade permanente, que antes era aposentadoria por invalidez. Mudou o nome. Mudou o nome. E mudou também o jeitinho dela. Depois eu vou explicar por cima. Nunca vem só. Não, tem acompanhado com algo a mais. Eu sempre falo que tem umas maioneses, assim, que eles colocam, que a gente não sabe, uma casquinha de banana. Aí tem a aposentadoria por invalidez, a gente tem a aposentadoria agora, tínhamos aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição. Ela passou a se chamar aposentadoria programada. Ela é uma soma entre... a pessoa tem que cumprir 2 requisitos. Homem, 35 anos de idade e mulher, 30. E tem que ter uma idade mínima em que, após a mudança da lei, que foi em 13 de novembro de 19, a mulher vai ter que ter 62 anos de idade no mínimo e 30 anos de serviço. E o homem, 65 anos de idade e 35 de serviço. Então... Tem que juntar os dois, é isso? Tem que juntar os dois. No mínimo os dois. Que seria a transição. Olha só, a transição... como eu posso te dizer, Felipe? Ela fica no meio termo. A transição seria... vamos dissecar, por exemplo, a palavra... Dá um exemplo. A palavra transição. Transição é você ir de um lugar para outro, né? Certo. Então, assim, quando eu tô indo de um lugar para outro. Então, nós tivemos uma lei da Previdência em que, até 2019, entendíamos que era de um jeito. Perfeito. Então, eu tinha a possibilidade de exercer minha aposentadoria por tempo de contribuição, exercer a aposentadoria especial, sem ter a idade mínima, aposentadoria por idade, aposentadoria para o trabalhador rural, né, lá atrás. Tínhamos essa possibilidade e tínhamos também a aposentadoria... enfim, os demais auxílios que continuaram existindo, só que mudaram o nome. Até 2019. Depois de 13 de novembro de 2019, nós passamos a ter esta regra que eu falei antes. Sim. Entre o caminho da regra antiga até a regra nova, nós temos uma transição. E deixa eu fazer uma pergunta, essa transição vale, que tu disse de um ponto ao outro, fiquei curioso agora. Eu estou entrando agora pro mundo da Previdência, eu comecei a recolher agora, e a minha regra já vale essa regra que tu falou a primeira ali, pro homem 35 anos de contribuição e 65 de idade, isso? Pra mim, iniciei agora, tô sabendo, iniciei agora, essa regra. Vale pra quem estava perto de se aposentar, essa transição, é isso? Como é que funciona isso? E é maravilhosa a tua pergunta. Vejam bem, a regra, para quem se filiou à Previdência após a entrada em vigor da lei, entra essa regra definitiva, essa regra nova. Quem começou a contribuir de 2019 para cá? A partir de, vamos colocar 2020 pra cá, entrou na regra nova, né? Esse é, por exemplo, o Fábio entrou na regra nova. Ó, Fábio, ó, a gente vai ter que participar da regra nova. E olha só que interessante, dentro da regra nova, eu falei da aposentadoria programada, que é essa de 35 anos de tempo de contribuição para homem e 65 anos de idade, mas também, dentro da regra programada, existe a aposentadoria por idade. Ela não deixou de existir. Continua. Era essa que eu ia fazer a pergunta agora. Não quero dizer, não é na programada, mas dentro da aposentadoria nova, existe a aposentadoria por idade. Ela não deixou de existir. Então, só que ela alterou
dois detalhes. O primeiro detalhe Tu fala detalhe, meu Deus. Não, Lá vem mais 20 anos de trabalhar com calma. 90 anos aqui, ó. Certo. O detalhe que tem é que o limite, um fato importante é o seguinte, que o limite é 65. Então tá tudo bem, 65. No entanto, ela exige 15 anos no mínimo de contribuição para a mulher e quem entrou posteriormente a essa regra, 20 anos de contribuição e 65 anos para homem. Mulher, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Mudou. Homem, 20 anos de contribuição e 65 anos de idade. Antes da lei, aposentadoria por idade. Mulher, 60 anos de idade e 15 anos de contribuição. Homem, antes da alteração da lei, 65 anos de idade e 15 anos de contribuição. E Marcelo, tu trabalha aí, viu, desde o século passado, vamos dizer assim, com previdência. Eu fiquei curioso agora que tu trouxe esses dados. Como é que o pessoal que chega assim no teu escritório, tu observa assim o movimento, o pessoal vem mais já por idade, pedir aposentadoria, ou é por tempo de contribuição? É um misto? O que tu observa assim? Fiquei até curioso agora assim. Você sabe, Fábio, que a minha inspiração para advogar foi quando eu cheguei com o meu pai. Teve uma dificuldade e procurou um advogado. E eu fui com o pai no advogado, um escritório muito lindo lá em Porto Alegre. Achei muito chique. Eu disse, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero ser, né? Cheguei, chique, não era pela chiqueza, mas pela forma como ele tratou o pai. Era um escritório, como eu falei, muito chique, e eu pensava assim, meu pai estava numa dificuldade, e eu pensava, como eu quero que esse advogado compreenda a situação do meu pai. Para poder ajudar ele. Para poder ajudá-lo. Nisso, eu vi que ali estava a minha vocação. Então, quando o pessoal chega dentro do escritório, eu sempre me coloco como se fosse naquela cadeira ao lado do meu pai com aquele advogado. Bacana. Então, e falo também pro pessoal que trabalha lá no meu escritório e digo assim, nós trabalhamos, eu e trabalha mais 6 meninas, 6 advogadas, maravilhosas advogadas. Então, eu digo para elas, se coloquem sempre no lugar do cliente. Empatia. Empatia. Escutem o que ele tem para falar. E dentro do que o cliente tem para falar, tem inúmeros casos, Fábio, que chegam a nós. Casos de clientes que nunca contribuíram e, olha, doutor, eu tenho 65 anos de idade e eu quero me aposentar, mas não tenho tempo necessário para contribuição. Tem casos de clientes que chegam no nosso escritório já com o tempo ultrapassado para se aposentar e não exercer. Porque tempo ultrapassado? É que eu já recolhi mais, é isso? Eles já poderiam exercer a aposentadoria e não se aposentaram, porque não tinham conhecimento de que um tempo especial que eles tinham, de repente, poderia ser convertido em tempo comum, um tempo rural em que ele trabalhou na roça, não foi ocupado. Perfeito. Ou, às vezes, o cliente, para não pagar advogado, que às vezes o advogado é muito caro, o cliente vai encaminhar diretamente na Previdência Social os documentos e faz o encaminhamento de documentos pela metade. Então, acontece inúmeros casos dentro do escritório. E também existem casos que as pessoas nos procuram para planejar uma aposentadoria. Dentro desse planejamento, a gente vê qual é a melhor forma, o ano em que ela vai se aposentar. Nós observamos e largamos dentro de um sistema que a gente tem de software, porque as regras são bem chatinhas para a gente estar fazendo na mão. Dentro de um software, qual é a melhor aposentadoria que ele vai ter? Antes da reforma, se ele já tem o direito adquirido. Depois da reforma. O que é direito adquirido? Explica aí. O advogado gosta de falar, ele tem direito adquirido. O que é direito adquirido? Não. Você é um as. Você é um as, Fábio. Você é um as. É um assunto amplo, né? É que tu começa a falar, começa a abrir várias linhas. Tu começa a falar uma coisa, eu pensei, meu Deus, o que ele tá falando? Já pensei também em parar ele umas 3 vezes. Mas o que é direito adquirido? Essa pergunta é maravilhosa. O direito adquirido é quando a pessoa implementa condição, a gente falando aqui de aposentadoria, dentro da regra mais benéfica para ela. Bem,
A lei mudou em 13 de novembro de 19. Eu tinha o direito a me aposentar por tempo de contribuição. Ou me aposentar por pontos. Ou me aposentar, sei lá, de algum outro jeito. E eu não exerci. Estamos em 2023, ou não exerci não vou exercer no ano que vem, vou exercer mais tarde. Quando eu for exercer, eu posso optar pela regra melhor para o meu benefício. Então, se a regra mais benéfica ao meu benefício foi cumprida anterior à mudança da lei, eu tenho o direito adquirido a usar a regra antiga. Se teve um período de transição, uso parte da regra antiga que me garante isso e uma parte da regra nova. Agora, tudo aquilo que foi conseguido, conquistado ao longo da regra antiga, ele tem validade para a regra nova. Perfeito. Né? Perfeito. Então, isso é muito importante e é de crucial importância. Eu vou exemplificar aqui um caso que as pessoas que eu falo da questão do direito adquirido. Por exemplo, tem o caso de pessoas que trabalharam em atividades especiais. Certo. O que são atividades especiais? Salubre. Atividades especiais, perfeito, insalubridade, periculosidade. São aquelas pessoas que colocam a vida delas em risco. Sabe o que eu digo? Eu sempre brinco, a diferença entre insalubridade e periculosidade. Não sei se vocês falam isso. Insalubridade mata os poucos. Periculosidade mata na hora. É verdade isso? Não? É a maior verdade do mundo. A insalubridade, então, aquelas pessoas... até falando da aposentadoria especial, a natureza dela foi criada para que as pessoas se aposentassem de forma precoce, porque elas trocavam a vida delas, ou elas colocavam a vida dela em risco, em prol do próprio trabalho. Certo. E com a mudança da regra da Previdência Social, foi estabelecido, além do tempo de exposição ao agente insalubre, perigoso ou ao agente especial, mais um tempo mínimo para a aposentadoria. E no caso, eu vejo aqui no geral, Passo Fundo, por exemplo, geralmente é 25 anos de tempo de exposição à atividade especial para essas pessoas e a idade mínima de 60 anos. Então tem casos de pessoas que implementaram ou que não tinham o documento necessário antes da mudança de lei e só conseguiram agora esse documento. Então essas pessoas elas podem buscar a aposentadoria especial na regra antiga. Também, dentro da aposentadoria especial e dentro da conversão de tempo especial em comum. Agora eu já abri um pouco outro leque. O que é conversão? O que é conversão? Sabe que a gente... É porque a ideia é que nós descomplicar, então. Eu vou querer, depois que tu já explicou muito bem ali a questão da aposentadoria por idade. Tá. Dá-se um exemplo da aposentadoria por tempo de contribuição. Tá. Que daí o que tu já explicou o que era antes, como que tá agora, dá um exemplo só para nós entender depois na prática. Tá. A aposentadoria por tempo de contribuição, então, ela passou, como eu disse, a partir de 13 de novembro de 19, a ter uma regra que nos levava da lei antiga à lei nova. Ela não deixou de existir. Mas ela vai deixar de existir lá na frente. Mas enquanto ela está existindo, para aqueles trabalhadores que estavam concluindo o tempo de serviço, eles entram nessas regras de transição. E essas regras de transição, elas são compostas, por exemplo, de pontos em que a pessoa tem que ter... O que são os pontos? O ponto é o tempo de serviço, 1 ano de tempo de serviço contra um ponto. 1 ano de idade contra outro ponto. Né? Então tem que chegar a 100. Jesus! Fechou a conta. Em 2023 é 100 pontos para homem. 100 pontos? Pô, cara, eu brinquei, sério? Sério, 100 pontos para homem. Haja saúde. Se você for fazer o cálculo para aposentadoria por pontos, seria 65 anos de idade e 35 anos de contribuição. Olha, eu acho que até me enganei. Eu não sei se... Mas tá perto? Você não tá 100? Tá perto. Mas isso aí. Eu acredito que atualmente não é ainda 100 pontos. Mas eu tenho... Mas sim, mas tá perto. Mas isso o objetivo é esse. Sim, então, o objetivo é somar. Ok, tu já falou que é um ponto. Cada um some os seus pontos e some sentados aí.
bastante. Olha só, que interessante. Depois eu vou verificar e vou passar para ti essa questão desses pontos. Do tempo que é hoje para ser aposentado. Perfeito. Mas o que eu queria explicar da questão dos pontos, então, soma o ponto em que um ano de tempo de contribuição conta um ponto e um ano de idade contra outro ponto. Nós estávamos falando antes da aposentadoria especial. Então, a gente pode, por exemplo, o trabalhador que trabalhou 20 anos exposto a agentes biológicos, no caso o homem, ele, para cada 10 anos trabalhados, conta mais 4 anos de tempo de serviço. Olha que coisa interessante. Então, se ele trabalhou 20 anos, se para cada 10 anos trabalhados, vai contar, ao invés de 20, vai contar 28 anos de tempo. Perfeito. E soma mais a idade. Por que é importante a atividade especial e por que é importante um planejamento previdenciário? Porque fazendo o advogado que sabe fazer essa conversão desse período especial em tempo comum, de repente esse trabalhador vai ter o direito a se aposentar pelas regras antigas ou vai ter o direito a se aposentar pela regra de pontos em que na Previdência Social que nós tínhamos até 13 de novembro de 2019, dava, na regra de transição, o direito à aposentadoria integral. O que era aposentadoria integral? Aposentadoria integral é aquela em que o trabalhador faz a média das contribuições de 1994 até a data em que ele postulou a aposentadoria, se descarta as 20% menores contribuições e ali está a média. Então, eu vejo assim, talvez esteja errado, mas eu vejo como a aposentadoria por pontos na regra antiga, para mim, era o melhor tipo de aposentadoria. E várias pessoas têm o direito à aposentadoria por pontos na regra antiga. Várias pessoas têm. Eu digo médicos, eu digo Quem trabalha em laboratório. Pessoas metalúrgicos, pessoas que trabalham em empresas que expõem eles ao ruído. Várias pessoas têm esse direito, como também tem o direito à aposentadoria especial. Quando a pessoa converte o tempo especial em tempo comum, como é uma aposentadoria que previa uma proteção à saúde porque o trabalhador vai sair fora do mercado de trabalho precocemente, ele não pode continuar após a aposentadoria trabalhando na atividade especial. Importante. Muito importante. Às vezes vem essas perguntas no escritório. Doutor, Perfeito. eu me aposentei pela especial, posso continuar trabalhando? Não, porque a regra da aposentadoria especial, o mote dela, estava calcado na proteção à saúde do trabalhador. No entanto, se o trabalhador converte o tempo especial em tempo comum e tem mais uma idade mínima, que na época anterior a 2019 era 86 anos para homem, ele pode, no caso, ter a melhor aposentadoria e continuar trabalhando na atividade dele. Por isso que eu falo a questão, por exemplo, de médicos, dentistas, profissionais de saúde, que, olha, eu não vou me aposentar agora porque eu vou ter que sair da minha profissão. Não, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele Importante tempo... tu falar isso. Muito importante. Você vai pegar aquele tempo que você tem especial e você vai converter aquele tempo em comum somado à tua idade e estando antes da alteração da lei, você pode continuar trabalhando na medicina, na odontologia, na atividade, porque você não está aposentado pela atividade especial, você está aposentado por pontos. É outro tipo de aposentadoria. Outro benefício. Outro tipo de benefício. Perfeito. Bastante coisa. Tu me falou, Felipe, tu me falou umas perguntinhas básicas, tu falou que todo mundo pergunta pra ti, tu vai... Sim, eu até falei antes, eu digo, vamos falar com o Marcelo algumas perguntas que chegam no escritório, que parecem simples, mas os contribuintes sempre têm essa dúvida, né? Eles abrem um MEI. O MEI, como é que é a aposentadoria do MEI? Se eles já contribuíam anteriormente como CLT, depois abriram um MEI, se eles querem se aposentar por tempo de contribuição, como que eles funcionam? Quem abriu um MEI? Olha só, quem abriu o MEI, a regra é ter a idade. Então ele vai entrar na E é por idade. meia por idade. Então tem que ter um mínimo de contribuição, que é, como eu falei, aquela regra que Tu já explicou eu antes. já expliquei antes, e tem que ter uma idade. Mas é muito importante a tua pergunta, Felipe, porque o que acontece? Por exemplo,
tem pessoas que ficaram desempregadas. Nós tivemos grandes crises no nosso país eu concordo contigo. O Brasil é um país que às vezes tá bem, depois tá mal, tá bem, tá mal. Perfeito. Então a gente nunca sabe o que é. E é muito importante que foi criado essa instituição do MEI. Muitas pessoas começaram a trabalhar que antes estavam no meio informal, e vocês lá têm muito mais... muito mais acesso a esses números do que eu, mas essas pessoas que estavam na informalidade passaram a ter uma cobertura da Previdência Social com pagamentos mais baixos, né? O MEI, se eu não me engano, é 5%, você sabe mais. 5% no INSS e se aposenta com salário mínimo. Mas pode acontecer, por exemplo, da pessoa contribuiu lá, digamos um homem, contribuiu durante 5 anos pelo MEI e ele tinha lá atrás, tinha mais 10 anos contribuído sobre o teto da Previdência. É esses exemplos que caem lá. Né? Ou, o meu salário era maior. O que dá para se fazer? Dá para se complementar o valor dessa contribuição em cima do salário mínimo, dos 5%, aumentando a alíquota de contribuição e vai no INSS ou num contador, faz a emissão dessa guia, faz o pagamento complementar e pede para que seja calculado a média de todos os salários de contribuição e o trabalhador vai exercer a aposentadoria por idade. Por isso que o contribuinte, eu gostei muito quando tu falou ali o planejamento. Isso. Que tem que haver um planejamento. O pessoal deixa muito pro final, né? E daí chega no final, para tu refazer, eu acredito que seja mais doloroso, mais complicado, até um custo mais elevado, né? Então vale a pena tu planejar isso aí, se tu já tem 10 anos, ou 5 ou 15 anos de contribuições mais altas, vale a pena procurar um especialista e fazer um planejamento. Se continuar contribuindo com esse valor mais alto, ou não vale a pena, ou pelo menos tu dizer, eu quero chegar a uma aposentadoria de tal valor. Certo. Vocês vão conseguir dizer isso para eles, né? Certo. E você sabe que essa... Deixa eu só complementar, e eu acho que é bem interessante isso que tu apontou, Felipe, porque quando a gente tem força e gana, né? Vamos dizer, eu com 20 anos tenho um nível de força e engajamento pro trabalho. Eu aos 40 tenho um, eu aos 70 vou ter outro, obviamente, né? Perfeito. Então, como é que a ideia nossa aqui é que realmente, pelo menos, nós chegamos lá, viemos chegar no nosso futuro com o mínimo ali, porque hoje eu sempre brinco, né? Porque a gente sempre, tu esclareceu muito bem no início, a Previdência, ela engloba 3 vertentes, mas a gente sempre pensa na aposentadoria, né? Que eu vou ficar velho, vou ficar mais fraco, mais debilitado. Eu sempre brinco que a gente vai ter que trabalhar menos. A gente vai precisar tomar remédio e fazer isso, fazer aquilo, vou precisar mais de médico e eu vou ter que me garantir para pelo menos alimentação e remédio. Eu sempre brinco, eu tenho que ganhar para mim pelo menos comer e pagar os remédios. Verdade. Vocês vejam que isso é uma... Na verdade, existe um certo paradoxo com essa mudança que teve na lei da Previdência, porque, teoricamente, ela veio para... com a informação de que a dívida pública é uma dívida muito grande, uma dívida elevada, que atualmente os trabalhadores vivem mais, então a expectativa de vida da população é maior, mudou, então os pagamentos dos benefícios se prorrogam, são pagos por um maior número de tempo. Eu sou mais velho que vocês, mas não vou dizer quanto tempo, eu acho que meio ano só. Mas lá no meu tempo, lá atrás, diziam que a pessoa era velha com 60 anos de idade. Verdade. Né? Diziam, aquele é velho, tem 60 anos de idade. E hoje... a pessoa com 60 anos de idade está na ativa. Está na ativa, está na voando. Está na flor da idade. Então, a qualidade de vida das pessoas aumentou, a expectativa de vida das pessoas aumentou e essas pessoas continuam no nosso meio. O Brasil, que antes era um país de jovens, ele fez uma transição e hoje está um país de idosos. As famílias diminuíram o número de pessoas, de filhos, né? E atualmente aqueles filhos são hoje os nossos pais, os nossos avós que estão aí, usufruindo da Previdência. Então, essa questão da máquina pública, da dívida pública como um todo, a mudança da lei da Previdência, ela veio para tentar desafogar, para tentar desinchar um pouco isso. Eu digo que há uma conta que não fecha, porque com a mudança que teve na lei da Previdência, as pessoas passaram a se aposentar
com aposentadorias bem menores do que as anteriores a 2019. Isso é um fato. Eu vejo lá no escritório, por exemplo, pessoas que poderiam se aposentar com uma média, digamos, de R$2.500, R$3.000, se aposentando, essas com R$2.500, se aposentando com R$1.600, R$1.700. Reduziu. Outras se aposentando lá, aquela com R$2.500 com R$1.900. Então, as aposentadorias, elas estão menores. Escutava antigamente no escritório, vinham as pessoas lá e diziam: Marcelo, doutor, eu me aposentei contribuí sobre tantos salários e hoje eu ganho tanto menos, X menos, né? Isso. Então, as pessoas contribuíam, chegava, porque a lei da Previdência, as pessoas poderiam contribuir sobre um salário mínimo durante certo período, depois nos últimos períodos, eu vou citar a última lei, os últimos 60 meses, as pessoas carregavam a aposentadoria. Então, assim, colocavam lá no máximo da Previdência. Aí, chegava, se aposentava dentro de um valor lá em cima. Só que, com o tempo, os benefícios da Previdência Social, eles não foram repostos na mesma proporção do salário mínimo. O salário mínimo é o que baliza o benefício, o pagamento. O que acontece? Então, no primeiro ano, o salário mínimo aumentou 3% ou 5% e o benefício aumentou 1%. Sim. No segundo ano, 10% Perfeito. O salário mínimo. Então, tem um ganho real mais X e o outro é reposta à inflação. Então, dentro lá das aposentadorias mais antigas, tinha já uma defasagem. Hoje, a pessoa já sai com a defasagem no próprio benefício. Então, há uma tendência, com o passar do tempo, de que as pessoas venham a ganhar próximas ao salário mínimo, desde que não se tenha um planejamento previdenciário. Então, essa tendência... Então, isso que tu tá falando é muito importante pro público que tá ouvindo, principalmente para quem tá entrando, né? Sim. A palavra planejamento. E aí, que eu digo, próximo ao salário mínimo, se nós formos analisar o valor dos medicamentos que sobem, tem um mês que sobe o medicamento, eu não sei se é o mês de abril, tem um mês que sobra, né? Reajuste, só o reajuste do medicamento, tem o reajuste da luz, tem o reajuste do gás. Todos esses reajustes que tem, eles não refletem a aposentadoria. Então, o que vai acontecer? Como sistema, eu falei que a Previdência Social é um sistema formado pelas Três Cachoeiras. Essas pessoas que antes poderiam pagar um plano de saúde próprio, que poderiam ter outra forma de renda, que poderiam usufruir se ganhassem melhor, vão ter que usar a Previdência Social. Ela vai ficar mais inchada. Vai ficar mais inchada. Verdade. Então, assim, no primeiro momento você acha que é uma coisa, no segundo é outra. E olha só, eu acredito que para vocês devam ter ido alguns questionamentos em casos de trabalhadores que se aposentaram e continuaram trabalhando. Mais um monte. Esses trabalhadores, por exemplo, têm o desconto de INSS. E aí você me pergunta, Felipe, pode esse trabalhador acumular a aposentadoria mais o auxílio-doença se ele ficar doente? Perfeito. Não pode. Essa é a próxima pergunta de fazer. Olha só, não pode. Então, para onde que vai esse dinheiro? O caráter da Previdência, nessa última parte da... Por isso que ela é tripartite, vamos dizer assim. Chega muitas perguntas do acúmulo e benefício. Eu tô encostado e que vou me aposentar. Acumulo os dois? Não. Também E aquela outra, eu trabalhei, me aposentei. E depois trabalhei mais 10 anos em cima. Eu posso aumentar minha aposentadoria? Perfeito. Você veja bem, a pessoa, quando ela exerceu a aposentadoria, ela não pode mais trabalhar. E geralmente acontece da pessoa pós-aposentadoria ter um aumento, né? Aumento de salário. Sim. Porque no final é que você tá bom. No final da tua vida, aí tu é o astro, que você faz. Então, tu é o astro, então tu ganha mais. Então tu tá empolgado. Então, só que eu, dali a pouco, entrei com o pedido de aposentadoria. E aí, às vezes, até num processo, demorou 5 anos. Quando veio a aposentadoria daquele processo, naquele tempo era aquele salário, a pessoa atualmente, digamos lá atrás, era 1.500, atualmente ele, como ele é um as, ele tá ganhando R$3.000. Esses R$3.000 não compõem a renda mensal inicial dele lá atrás, porque foi quando ele entrou com o pedido. Então, esses períodos posteriores não contam. Mas para onde que vai esse valor, Felipe, que a gente contribui depois? Vai para a Previdência. Olha só, a Previdência, ela tem um caráter obrigatório. Não é opcional. Não é opcional, não existe. Cortar a máquina. Eu não quero pagar. Eu não quero pagar.
Não, se foi. E aí, esse valor não entra na conta das pessoas que continuaram trabalhando e estão contribuindo. Vai para outra cachoeira. Vai para outro lugar, né? Tá, mas espera aí. Então eu posso receber de volta esse dinheiro? Não é permitido. Teve até um tempo atrás, vocês ouviram falar na desaposentação. Falando, né? Isso. Então, o que o trabalhador fazia no caso da desaposentação? Então, ele trabalhou depois de se aposentar, ele renunciava à aposentadoria. Olha, eu vou renunciar o meu direito à aposentadoria, aquela que eu tive, e continuo e eu ocupo esse período que eu trabalhei depois, e eu vou querer a nova aposentadoria pela lei. Que deu? E aí, num primeiro momento, tava dando certo. Até que chegou lá nos tribunais superiores e disse, não, você não tem, você reverte, não tem mais o direito à desaposentação. Vocês vejam que coisa interessante e que justo que seria a desaposentação, porque você continua produzindo. Trabalhei, né? Claro, aquela tua contribuição, ela veio até o momento em que você se aposentou e ela continuou depois do momento em que você se aposentou. Então, mais do que justo ela valer. Né? Só que não, você tem o direito, é um direito adquirido daí pro outro lado, direito adquirido, você exerceu o teu direito lá atrás e pronto, você não pode mais pegar esse período posterior. Agora tu falou em direito adquirido e em trabalhar ali, eu me veio os agricultores, assim, porque agricultor eu acho que tu deve pegar bastante ainda, gente. Como é que funciona pro agricultor? Tipo assim, porque eu vejo, lá, eu também vim do interior, né? O pessoal, lá começa a trabalhar mais cedo mesmo, né? O pessoal, às vezes, com 13 anos, 14 anos, já estão ali ajudando na horta, ajudando na lavoura, na pecuária ali. Sim. E depois, mais um tempo, ou fica ali, continua trabalhando, ou vem para a cidade e exerce uma outra função. Esse período, assim, ainda é ocupado? A partir de quando? É válido usar isso? Como é que funciona? Dá um norte para nós, como é que é o trabalho rural depois lá para aposentadoria? Como é que funciona? Bem, o trabalho rural, eu acho que a parte que eu mais gosto de trabalhar é essa parte do aqui também, ó. Eu gosto de trabalhar com o rural, porque eu também sou do interior e eu me identifico muito com meus clientes, do pessoal que vem do interior. Então a gente tem umas conversas que a gente lembra o tempo de roça, lembra o tempo de agricultura, o tempo de roça, né? O tempo de trabalho. E aí, então, o agricultor, com a mudança que teve na lei da Previdência, não teve alteração nenhuma pro aposentado. Então o homem se aposenta com 60 anos de idade e a mulher com 55. Continua do mesmo jeito. Então, o que é a diferença de uma contribuição normal para um rural seria esses 5 anos? Sim. Olha, essa é uma pergunta que ela tem... Não, talvez. Que abre. É uma pergunta que abre. Porque o que acontece? Por exemplo, a aposentadoria urbana, o trabalhador urbano, ele se aposenta com a idade de 65 anos. Mínimo, né? Perfeito. E 15 anos de contribuição, vamos colocar assim. Okay. A trabalhadora urbana, atualmente, 62 anos de idade e 15 de contribuição. Ou 60 anos de idade e 15 de contribuição. Perfeito. Ok. A trabalhadora rural, 60 anos de idade e 15 anos de demonstração da atividade na agricultura. Demonstração. 55 anos de idade. E o trabalhador com 60 anos de idade e a comprovação da atividade. Anos. O trabalhador rural, em razão de trabalhar numa atividade que é considerada também, são considerados segurados especiais, ele tem esse benefício de se aposentar antes, porque é como a tua pergunta fez, ele começa a trabalhar antes. Geralmente o agricultor, a criança, começa desde cedo ajudando o pai. 10, 11, 12 anos de idade. Já tá tocando a vaquinha. Na lida. Fazendo um contrapeso num arado, alguma coisa ali. E aí, esse pessoal, então, tem o benefício de se aposentar antes. Um fato muito importante acontece quando tem casos em que a pessoa trabalhou na agricultura e veio morar na cidade. Então, eu morei, vamos citar um exemplo, por exemplo, eu trabalhava na agricultura com meus pais, lá, numa pequena família, numa entidade familiar. Agricultura familiar, trabalhava com meus pais e trabalhei
eu morava com meus pais lá e eu morei no campo com o pai até meus 20 anos. Quando eu cheguei nos 20 anos, eu vim para a cidade e eu assinei a minha carteira de trabalho. O que vai acontecer? Esse período de 8 anos, dos meus 12 até os 20, é um período que já está pacificado pela justiça como reconhecimento de tempo de atividade. Esse período é de suma importância para as pessoas que trabalharam na agricultura, filhos de agricultores, netos de agricultores e que moravam com o avô. Vejam bem, prestem atenção, netos de agricultores ou, por vezes, antigamente se colocava um documento no nome de um tio, ou que era o tio que era alfabetizado, ou era o mais velho, ou no nome do avô e não foi passado para o pai nem nada. Então, esse cidadão, ele vai ter o direito à contagem de 8 anos. Então, a partir do momento em que ele assinou a carteira, no dia seguinte ele assinou a carteira de trabalho, ali começa a contar a atividade urbana. Esse trabalhador, ele vai se aposentar pela atividade urbana, mas ele pode contar esses 8 anos para fins de aposentadoria por idade urbana. Ele vai contar esses 8 anos para fins de entrar nas regras de transição. Um médico pode ter sido agricultor, que a gente estava falando, filho de agricultores, lá atrás comprovou, estudou, passou. Esse período vai somar para a regra de transição para ele exercer o direito à aposentadoria dele em 2019 pela regra melhor e sem sair da atividade. O trabalhador que pode converter o tempo especial em comum. Eu tinha citado antes um exemplo, uma pessoa que trabalhou, vamos supor, 20 anos, um homem que trabalhou 20 anos na atividade especial, ela converte para cada 10, converte 4, então teria 28 anos. Se ele tem lá mais 7 anos de atividade rural, ele vai ter 35 anos. Se isso completou antes de 2019, ele vai ter o direito à aposentadoria antes de 2019. Como é que se comprova atividade rural? Preciso ter bloco, preciso ter terra no meu nome? Como é que eu vou... Como é que funciona isso? Isso é uma pergunta que é feita lá no escritório. E como a gente já é calejado nesse tipo de ação, nós é que perguntamos para os nossos clientes. Eles às vezes esquecem. E isso é uma dica que eu dou aqui. Você tem que contar relatar a tua história para o advogado. E o teu advogado tem que ser um investigador. Tem que ser um investigador de vida. E aí, então, como eu estava dizendo, essas pessoas então, chegam lá no escritório e não, doutor, eu trabalhei na roça, mas o pai não tinha bloco, o pai trabalhava de agregado. O que é o agregado? O agregado era aquelas pessoas que eram pobres, que não tinham condições e trabalhavam lá na terra do Fábio, por exemplo, trabalhavam às meia, às terça, que eles chamam. Então, dava um morro pra família do Fábio morar lá, o Fábio fazia a roça e dava pro dono da terra 20%, a metade do que colhia. Sim. E assim era feito. Ou seja, não tinha terra no nome dele, não tinha bloco de produtor no nome dele. Eu consigo usar isso como prova? Fábio, a gente ocupa no escritório todos os meios de prova possíveis. Eu digo, desde histórico escolar. O Fábio, uma escola no interior já... O João trabalhou, o João estudou na escolinha rural. Belo documento. A minha crisma, foi feita na capela lá do interior pelo padre. Nossa, que dica tu tá dando? Sim, a crisma. A crisma. Teve um cliente que ele não tinha nada de documento. O pai dele tinha falecido, a mãe foi morar com um tio e ele se criou na roça. Ele me levou uma das fotos mais lindas que eu vi, que era ele sentado em cima de uma trilhadeira e o pessoal batendo trigo. Então era uma foto em preto e branco e o cliente sentado naquele lugar. E ele encontrou, pesquisando e vasculhando lá com esse tio que ele foi criado, encontrou uma resposta do censo que foi feito na época, em que eles tinham preenchido o formulário do censo e constava ele como do grupo familiar. Constava ele fazendo parte do núcleo, mas não era filho, não era parente. Então, aquele documento foi averbou como tempo rural.
as pessoas que servem ao exército também. Por exemplo, eu saí da agricultura e lá atrás da minha terceira do exército consta, por exemplo, ou a primeira do exército consta agricultor. Olha só, então eu tenho um marco lá na escola, eu não tenho documento, e eu tenho, quando eu fiz 18 anos, eu tenho atrás do meu alistamento a minha profissão que constava agricultor. Eu tenho um lapso de tempo em que eu já vou preenchendo. E o restante a gente faz a prova por meio de testemunhas. E é muito bacana de a gente ouvir as testemunhas relatando os casos. E tem uma pureza do pessoal que trabalha no meio rural, que são do campo, e uma sinceridade no que eles falam, que assim, são casos em que a gente obtém bastante êxito. Exemplifico um caso de um senhor que é ali do Mato Castelhano, um querido. Então, todas as pessoas mais velhas daquela região sempre procuravam ele para ele vir de testemunha. E esse senhor, ele chegava assim, lá no escritório. Porque, doutor, eu já aposentei 15. Eu disse, que beleza, que bom que o senhor aposentou. O senhor é... Aí eu dizia, faz tempo que eu não falo com ele, faz tempo que eu não converso. Eu dizia pra ele, mas olha, o senhor é um advogado, só que sem diploma. E ele dizia, olha, doutor, o pior é que eu só não tenho diploma, porque eu sei tudo. Um caso dele, desse senhor... Da experiência, né? Isso experiência de vida. Experiência fantástica. Um caso desse senhor foi que, então, esse segurado que queria o benefício da Previdência Social queria provar que trabalhava na roça. Então, ele estudou, né, estudava na escolinha rural num turno e no outro ajudava os pais. E ali, na região do Mato Castelhano. E aí, o entrevistador do INSS, muito ligeiro, né, muito ligeiro, já tinha ouvido uma testemunha, perguntado e formulado e botado todo o contexto que tinha ali. Entrou essa testemunha que era arrolada como porque era a pessoa mais velha da região. Entrou ela ali de forma muito malandro, o entrevistador do INSS disse, olha, ele ia na escola de manhã e à tarde ele trabalhava com os pais. E o entrevistador vem e pergunta para ele, mas aonde que ficava a escola? Que distância? Aí explicou direitinho. E o sol, quando ele ia para a escola, o sol ficava na frente ou ficava atrás para ele ir para a escola? E daí esse senhorzinho disse, olha, meu amigo, não ficava na frente nem atrás, ficava do lado, ele fazia de um lado, ele saía de um lado direito e ia pro lado esquerdo dele, então não era nessa direção, era em outra direção que o sol se nascia, o sol se punha. E ele também dizia assim, sempre, olha, se esse aqui é colônia, né? Não, ele dizia assim, se eu sou colônia, que o senhor tá me vendo aqui, pro entrevistador, esse aqui... Esse aqui nem se fala, né? Esse aqui, quando começou a gatinhar, já tava prova. É maravilhoso, né? Marcelo, voltando um pouco agora aqui pros professores, que é uma profissão realmente encantadora, né? A gente tem também a questão, os professores, que a gente sabe que eles... Dar aula não é fácil, né? Tipo assim, independente para qual curso tu dá, independente para quem tu atende, se tu atende ensino fundamental, médio, enfim. E a gente sabe que tem, basicamente, os professores são na iniciativa pública, né? Que daí são elegidos pelas próprias regras. Dentro do INSS, assim, e tu já chegou a pegar algum professor para aposentar? Tem algum relato especial deles? Ou eles têm algum benefício que o INSS pode dar uma ajuda, sim ou não? Eu acho que dá para complementar também com essa pergunta, aquela que nós comentamos antes, o acúmulo do benefício. Porque esse é outro questionamento que chega bastante lá. Porque o professor também, né? Ele se aposenta público,
e daí teve essa contribuição na atividade rural lá atrás, se utilizou para se aposentar no órgão público, ou se também fez uma outra contribuição, trabalhou como CLT de um período, depois se tornou público. Posso ter duas aposentadorias, uma pública e uma privada? Isso Esse é outro também. questionamento que nos chega bastante. Porque às vezes eles têm 20 horas como professor, né, e 20 horas trabalha lá no escritório do Marcelo. Certo. Você sabe que essa pergunta é uma pergunta bem ampla. E qualquer pergunta que você... Todas as perguntas que vocês me fizeram são perguntas que vão abrindo leques, né? Sim, que são Porque eu entendi, pelo que tu entendi, a gente vai ter que chegar, tem que pegar a lei, me corrija se eu estiver errado do que eu entendi. Eu pego a lei, eu pego a situação do Felipe, eu tenho que ver onde é que casa. enquadrar. Tipo, não é um generalista, assim, não, é assim, não, sim, não depende. Certo. Os professores têm o direito ao benefício de se aposentarem antes do que os demais trabalhadores. Então, o professor, geralmente em sala de... Eu digo assim, cada caso é um caso, porque o professor em sala de aula, o homem, se aposenta 5 anos menos do que o homem na atividade comum e a mulher 5 anos menos do que na atividade comum para a mulher. Eles têm esse benefício. Mas assim, nós temos que ver a questão se é na sala de aula, se a atividade toda foi exercida. Se pega uma coordenação, uma direção, já não é. Uma coisa interessante que você me perguntou. Bem, um professor trabalha no estado do Rio Grande do Sul ou no município de Passo Fundo. E ele trabalha também numa escola particular. Eu somo esses 2 períodos para aposentadoria? Não. Cada contribuição, ela é para uma previdência diferente. Existe a previdência municipal, existe a previdência estadual e existe a previdência pública, que seria a previdência privada, né? Então, tem 3 tipos de previdência. Pode acontecer no caso de um professor começar a trabalhar na rede particular e dali a pouco esse professor passou num concurso e ele deixou de trabalhar na rede particular e ele quer se aposentar pelo Estado. Existe um regime de compensação entre as previdências em que ele pode utilizar aquele tempo trabalhado lá atrás para a previdência privada, utilizar na previdência pública, aquilo ali. E também pode sair da previdência pública e utilizar na previdência privada. Como eu te falei que essa pergunta é uma pergunta bastante ampla e ela abre um leque, eu quero dizer para vocês, eu não sei se de repente já chegou algum caso para vocês, mas é muito interessante. Por exemplo, a gente sabe que as nossas contribuições elas estão limitadas ao teto, né? Então ninguém ganha mais do que o teto. Perfeito. Então digamos que eu tenha lá no meu Prolabore o teto da Previdência Social. Perfeito. Então aquele é o valor que eu contribuo para a Previdência. Ao mesmo tempo, no meu escritório de advocacia eu tenho o Prolabore que eu ganho dentro do teto, que eu contribuo no teto. Ao mesmo tempo eu dou aula. Né? Eu dou aula vamos dizer, numa universidade particular de Passo Fundo. Perfeito. Eu dou aula numa universidade particular e ganho mais o teto naquela universidade particular. Também eu tenho uma outra empresa, ou também sou sócio de uma outra empresa e recebo mais um outro valor lá a título de Prolabore desta outra empresa. Vejam, meus amigos contadores, então tem 3 contribuições para a Previdência Social ao mesmo tempo, atividades concomitantes que estão andando juntas e que eu, no momento em que vou exercer minha aposentadoria, eu só vou utilizar uma. O que eu faço com essas demais? Eu perco essas aposentadorias? Existe a possibilidade de você levar, eu não sei se vocês já chegaram a ver lá no escritório, mas de você levar uma carta das... Sim, perfeito. Uma carta das empresas que você trabalhou, que já contribuiu pelo teto. Já faz recolhimento pelo teto, daí dispensa no... Dispensar o recolhimento das demais. Perfeito. Tem advogados que não têm conhecimento disso, tem contadores que não têm conhecimento disso. Eu vejo casos, por exemplo, de clientes meus que tem... Acho que é principalmente a pessoa, né? Que já recebe porque vou contribuir pros 2. Porque às vezes a pessoa até sabe, só que se tu não perguntar, eu também não sei. Sim, ou dali a pouco, isso aqui eu vou ocupar. Não ocupa. É jogar dinheiro fora. Certo, jogar dinheiro fora. Nesse caso, tu tem a possibilidade de não contribuir, né? Tem a possibilidade. Porque já contribuiu com o teto.
Perfeito. E aí você pode, inclusive, fazer uma solicitação junto à Receita Federal para restituir os valores que foram contribuídos além do teto. Também pode utilizar esses valores se lá atrás eu tive uma contribuição em cima de salário mínimo. Opa, eu vou tentar pegar aquilo ali, depois eu vou restituir, vou botar num outro valor. Sim. Então, assim, o trabalhador tem que ficar atento a essas questões, que elas são muito interessantes e às vezes a gente passa batido sobre isso. Eu acho que é um ponto que eu posso... Marcelo já falou bastante, porque é bastante. E assim, ó, e a Previdência, a gente, pelo que tu falou até agora, até o pessoal do marketing aqui já levantou a plaquetinha, que nós já passamos. Porque a gente fala em Previdência, é assunto gostoso, eu vejo que tu sabe bastante, e tu vai trazendo exemplo, que é legal, né? E é um assunto ao mesmo tempo, a ideia aqui é realmente às vezes complicar a Previdência, né, Felipe? Marcelo, então acho que nós vamos se encaminhando para o final. Não sei se o Felipe tem mais alguma pergunta aí. Eu acho que também então, só para concluir aquela do acúmulo de benefício, então tem a possibilidade de se aposentar tanto por federal como por ente público, né? Tem. E olha só, Felipe, eu acho que eu acabei não respondendo essa tua pergunta, mas sim, se eu trabalho numa escola, por exemplo, numa escola particular, ou trabalho como comerciante e à noite eu dou aula numa universidade pública, eu me aposento pela Previdência Social, que é o INSS, e me aposento pelo Estado. Perfeito. Por exemplo, posso me aposentar pelos dois. Sou funcionário público, trabalhei e consegui comprovar 15 anos de contribuição como agricultor, que a gente pegou bastante exemplo. Posso me aposentar, então, como funcionário público e pleitear uma aposentadoria por ter trabalhado 15 anos na agricultura? A questão do funcionalismo público, ela vai de regime a regime. Então, posso contar esse tempo? Tudo vai depender de caso a caso. Tá? A questão do funcionalismo público tem regime especial. Tem regimes especiais. Então tem o regime federal, tem regimes de cada estado, tem regimes municipais, nós temos um específico aqui em Passo Fundo. Sim. Então, posso averbar aquele tempo? Eu já fiz averbações para tempos das pessoas que trabalhavam antigamente na Brigada Militar, para contar. Mas assim, hoje em dia é uma coisa que você tem que olhar. Cada dia é uma decisão e caso a caso sobre isso. O contribuinte deixou para ver lá no final, já tem lá os 30 anos de contribuição pública, se aposentou e tinha 15 anos de contribuição rural. Daí já vai lá e pleiteia direto rural. Olha só que interessante isso aqui. Foi o ano passado, um caso semelhante a esse. Uma senhora trabalhava no município de Santa Cecília do Sul, e lá tem um regime próprio da Previdência. Antes de trabalhar nesse município de Santa Cecília, ela trabalhava para... Não, eu estou me enganando. Santa Cecília é aqui... Não é Santa Cecília. Esse municípiozinho aqui que vai próximo a Mato Castelhano. Você sabe o município. É o caso. Aqui Coxilha. Enfim, não lembro. Tá. Mas digamos o seguinte... Vou exemplificar. Então, essa senhora trabalhava no município de Passo Fundo. E antigamente, o município de Passo Fundo, as contribuições eram vertidas para a Previdência Social, Previdência Comum. Okay. O que aconteceu? Esse município se emancipou. Tá. Esse município se emancipou e ela passou a trabalhar e a contribuir dentro de um regime próprio. Então, quando ela já estava com uma certa idade, dentro de um regime próprio, e ela queria se aposentar lá por aquele município. Ela me procurou. Marcelo, eu devo me aposentar pela questão do regime? Eu disse sim, mas vamos fazer o seguinte, você não tem a necessidade, ela não tinha necessidade no caso, de utilizar aquelas contribuições que ela tinha do município de Passo Fundo para fins de utilizar na aposentadoria pública lá naquele município. Então, o que eu fiz? Eu disse, você vai começar a pagar um carnezinho agora, de forma paralela, até nós completar o tempo mínimo de 15 anos que falta para ti, para atividade pública, e ela já tinha a idade. E quando nós chegarmos neste determinado, aliás, até ela atingir a idade, quando você chegar nessa idade, nós vamos exercer o nosso direito à aposentadoria da Previdência Social, a aposentadoria privada. Perfeito. Aí ela se aposentou de forma privada. Nos dois. Logo em seguida, completou o direito à aposentadoria pública. Ela passou a ter dois benefícios. Então, ela utilizou aquele período dela lá para um tipo de aposentadoria e utilizou o outro
para outro tipo de aposentadoria. Então, assim, é bem interessante essa pergunta que você fez. Eu fiquei com uma dúvida também na hora que tu falou da atividade rural. É a partir de 12 anos de idade que tu consegue utilizar como tempo de contribuição? Felipe, tem casos em que a gente já conseguiu até de 10, mas assim... Você é do trabalho, sim. Vejam, né? 10 anos! Vejam, 10 anos. Então, teve casos em que a gente já conseguiu 10 e tem jurisprudências bem consolidadas com 10 anos de trabalho. Eu digo assim, se você for lá pedir para a Previdência Social, levando uma crispa, esquece. Então, assim, é bem importante estudar o caso e levar para um profissional, juntar toda a documentação necessária no momento de entrada da aposentadoria. Entendi. Perfeito. Tem mais algum questionamento? Acho que seria isso. Então, gente, vamos se encaminhando pro final do nosso podcast. Marcelo, a gente sempre pede pro nosso convidado deixar uma dica, pode ser um livro, uma dica corriqueira, enfim. É contigo. O que tu deixaria para quem tá nos ouvindo? Assim? Qual seria a tua dica, Marcelo? Olha só, o que eu posso dizer pro pessoal é o seguinte, que tem que procurar um profissional especializado para encaminhar a aposentadoria. O INSS, existem 3 meios de você buscar aposentadoria lá no INSS, que são as linhas diretas. Telefone 135, o site gov.br e pelo meu INSS. Lá, então, a pessoa cadastra uma senha e aí vai aparecer o tempo que falta, a contribuição que tem. Geralmente, aquela contribuição que tem, ela não está completa. Tem dados incompletos. Tem empresas que não contribuíram durante o período que você imaginou que a empresa contribuiu e a empresa deixou de contribuir. Então, o advogado e o trabalhador, quando senta na frente do advogado, o advogado tem que pedir toda a documentação necessária para ele. Essa leitura é minuciosa. Entre linhas, que eu percebi aqui. Entrevistar. O advogado tem que ser um investigador. E a pessoa tem que se deixar investigar. E ela tem que abrir o coração pro advogado. Diz, olha, doutor, eu trabalhei lá na agricultura, eu servi ao exército, eu estudei numa escola técnica, de repente aquilo pode valer. Eu fiz um estágio remunerado, vale como tempo. Como eu falei, existem segurados, a previdência obrigatória. Então, eu fui músico, né? Eu tenho a carteira de músico, mas eu não contribuí. Tá, mas então como é a previdência obrigatória, então se nós comprovarmos que você era músico durante aquele período, de fato, nós podemos contribuir em atraso aquele período que tem. Então, é muito importante procurar um advogado para esclarecer direitinho e ver o direito que tem e o direito que não tem. O INSS, ele não disponibiliza sequer uma tabela para aquela conversão dos tempos especiais. Então, eu vou botar lá no meu INSS que tem o tempo. O aplicativo que esquece? O aplicativo não tem isso. Então, os escritórios de advocacia que trabalham com isso, eles se enriquecem com softwares, com materiais de primeira qualidade para eles lançarem nessas planilhas e você fazer o planejamento previdenciário e você ver qual é o melhor tipo de contribuição que tem. Mas aí você lança todos os dados, você tem em mãos, você apura de forma minuciosa. Para finalizar, também eu quero agradecer a vocês pela oportunidade que eu tive aqui de tocar em alguns pontos sobre esse meandro da Previdência, que cada pergunta é um podcast. Então, assim... De fato. É difícil, né? Eu acho uma área muito difícil de se trabalhar. Eu acho uma área muito técnica. Eu fiquei até preocupado quando nós iniciamos o programa, em razão de ser um assunto bastante chato, bastante técnico para nós falarmos. E eu quero, para finalizar aqui com vocês, dizer o seguinte, que o trabalhador não deve ter pressa de chegar lá e encaminhar os documentos direto para a Previdência Social sem fazer um planejamento. Parafraseando um pouco, eu acho que foi Pinheiro Machado, que passando por uma multidão que era contrária a ele numa cidade, o Pinheiro Machado disse pro cocheiro dele andando, olha, você vá,
você ande nem tão rápido que pareça que estamos com medo, nem tão devagar que provocando. nem devagar que pareça desaforo. Então, assim, a previdência é isso. Tem que ter calma e tem que ter cautela. Então, aquela pergunta no começo que eu fiz lá, que se vale a pena planejar uma aposentadoria, tá respondida aqui. Tá respondido aqui. É isso aí. Belíssimo, Marcelo. Nós que te agradecemos pela aula que tu deu aqui para nós sobre Previdência. E é realmente cada pergunta que foi feita aqui, eu acho que daria um podcast. Lhe agradeço novamente. E pessoal, então estamos encaminhando aqui no final de mais um podcast. Fica aqui o recado e nos seguir nas redes sociais para acompanhar os outros podcasts também. Até um próximo. Abraço. Um abraço. Tchau, tchau.